Meu nome é Márcio Vigiano, eu sou chefe do restaurante italiano Villa Cioè, que fica aqui em Higienópolis. E hoje vou ensinar vocês a fazer a receita do nhoque tradicional de batata. A receita do nhoque tradicional de batata, você vai precisar de batatas, noz moscada, manteiga. Aqui um sal que a gente usa, sal grosso misturado com pimenta, mas isso fica à sua vontade, você pode usar sal e pimenta separado. Farinha de trigo, salsinha, queijo parmesão ralado e um ovo. Bom, primeiro a gente vai cozinhar a batata, né, em quantidade de água abundante, um pouco de sal na água. Quando essa batata estiver num ponto de purê, a gente vai espremer ela, tá? Deixar ele desse jeito. Esse é o ponto em que a gente vai misturar os ingredientes. Com o purê de batata, a gente vai começar a adicionar os ingredientes. A princípio, você coloca um pouco de farinha e amassa isso com as mãos, de maneira a conseguir uma consistência um pouco mais firme desse purê de batata. Quando você atinge um pouco mais de consistência aqui, você vai começar a adicionar os outros ingredientes. No caso, sal, pitada de sal. Cuidado com o sal, porque a gente vai colocar o parmesão ainda, então o parmesão já é um produto salgado, né? Depois no parmesão a manteiga. Uma pitada de noz moscada. E por último, o ovo. O ovo aqui vai servir para dar uma umidade nessa massa. Depois desses ingredientes adicionados, a gente vai chegar ao ponto com o restante da farinha. Mas à medida que você vai adicionando farinha, ele vai mudando a textura dele, tá? Vai ficando mais sequinho, até chegar perto do ponto onde você quer ele. Não adicione toda a farinha de uma vez, porque senão você pode deixar uma massa muito seca. Às vezes, dependendo da qualidade da batata, ela pode pedir um pouco menos de farinha, então essa quantidade de farinha que está na receita pode até ser menos farinha, tá? Esse é o ponto da massa, ela não está mais grudenta, ela já absorveu bastante farinha. Por isso eu digo, talvez nem toda a farinha que esteja na receita seja necessária. Polvilhe um pouco de farinha para ela ir absorvendo. Está pronta a massa. E agora a gente vai para a parte perto do grande finale já. A gente vai cortar essa massa, tá? A gente já atingiu um ponto legal aqui dela, tá? A gente tem um restante de farinha da receita. Com esse restante você vai polvilhar a superfície onde você vai abrir esse nhoque, geralmente uma pia ou uma bancada de inox, talvez. E aí você pega um pedaço dessa massa e você vai rolar ela aqui sobre essa farinha. Vai fazer uma espécie de uma minhoca mesmo, uma cobrinha, sei lá. Parece coisa de criança, mas acho que é por isso que é mais legal. Aí a gente vai vir aqui, chegou nesse ponto, a gente vai cortar ele. Próximo passo agora, você vai precisar de uma panela com água fervendo e um pouco de sal, tá? E um pouco de água com gelo, que a gente vai cozinhar o nhoque e em seguida a gente vai dar um choque térmico, né? A gente vai parar o cozimento dele com água gelada, que é para você conseguir uma durabilidade maior. Aí de repente, se você
não for consumir ele todo no dia, você consegue guardar ele na geladeira e ele dura um pouco mais, tá? Então, água fervendo, o nhoque aqui. Tá, o segredo aqui, ele vai cozinhar. Quando você joga, assim que você joga ele desce, ele vai pro fundo da panela. E o segredo é que quando ele está cozido é o momento em que ele sobe para a superfície da água. Bom, chegou nesse ponto, tá vendo? Eles subiram, né? Então eles estão pedindo para sair, na verdade. Ele está cozido. Aqui a gente vai dar o choque térmico aqui nele. Tá? Põe ele numa água bem gelada, tá? De preferência com cubos de gelo, se você tiver. E aí você conseguiu cortar esse cozimento dele. Assim que você jogou ele na água gelada, aí também, tempo de 1 minuto, aí você pode escorrer ele. E aí ele já está pronto para você usar. Depois de todos esses passos, a gente cozinhou o nhoque, deu o choque térmico nele, né? Você vê que ele já cortou o cozimento, ele tá geladinho aí, a gente vai escorrer ele, tá? Aqui no restaurante a gente tem esse escorredor, mas você pode fazer numa peneira aí, o que equivalente que você tiver em casa. Joga um fiozinho de azeite, tá? Ou óleo, ou azeite, preferência azeite, que é para evitar que ele grude um no outro. Depois ele vira uma massa só e você não consegue. Dá uma misturada nele. Tá? Chega o momento de servir, tá? Para servir você vai precisar de uma água fervendo. Basicamente a mesma coisa, a mesma água do processo que a gente usou para cozinhar ele, tá? Água e sal. Ele já tem um pouquinho de óleo. Aqui no restaurante a gente usa um molho que a gente mesmo faz, é um molho de tomate e manjericão, tá? Mas em casa aí você pode de repente ter um molho da sua preferência ou pode fazer um molho tradicional com tomate, tá? Bom, tá frio aqui, a gente vai jogar ele na água de novo para servir. Um de azeite aqui para não pingar na mesa. Aí é a mesma coisa, ele dá uma água, ele corta um pouco o calor da água. A água vai ter que voltar a ferver. Esse é o momento que você pode tirar ele da água para servir. A gente já está com o molho aquecido também. E a gente vai fazer a montagem desse nhoque. Você vem aqui com um pouquinho do molho, fundo do prato. Sal, pimenta a gosto aí, fica a sua preferência. Eu recomendo uma pitada de noz moscada. Aí vem aqui, já está quente, subiu de novo, escorre ele e a gente coloca ele em cima do molho. O restante do molho a gente coloca por cima, dá uma... Um pouquinho de salsinha, só para não ficar, dar um destaquezinho nele, tá? E fiozinho de azeite, vai dar um... Tá aí o nhoque tradicional de batata.